Olá, eu me chamo Júnior Calazans e vamos tratar aqui algumas questões referentes às Escrituras Sagradas. Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Chegamos ao momento da palavra, que é tão importante quanto cada louvor que foi tocado até então e posteriormente. Enfim, o texto que leremos está no livro de Marcos, capítulo 4, de 26 a 29. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Versão Transformadora. E vamos falar um pouco sobre colheita. O texto diz o seguinte: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparecem uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com uma foice, pois chegou o tempo da colheita. O livro de Marcos foi escrito entre 60 e 65 depois de Cristo por João Marcos, que era companheiro do apóstolo Paulo. Na época, ele chegou a ter residência fixa em Roma e ajudou muito o apóstolo Pedro na condição de escrevente. Muito provavelmente os relatos descritos neste livro por João Marcos foram presenciados por ele mesmo, ou seja, ele foi testemunha ocular dos fatos e narrativas de Jesus. Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus que veio fazer a sua vontade. Esta carta escrita por Marcos teve a principal finalidade de encorajar os cristãos em Roma por causa dos tempos difíceis de perseguições daquela época. Bom, agora que entendemos o contexto deste livro, vamos compreender um pouco mais o significado do texto que nós lemos. Nesta passagem, lemos uma parábola dita por Jesus às pessoas que estavam seguindo juntamente com os seus apóstolos, mas, antes de tudo, surge uma pergunta: o que é uma parábola? A gente já escutou vários tipos de explicações sobre parábola, e uma delas, inclusive, é que Jesus se utilizava de parábola para que as pessoas compreendessem melhor o fato. Mas quando nós verificamos exatamente o significado de uma parábola, é exatamente o oposto a essa afirmação. Ou seja, quando Jesus se utilizava de uma parábola, era para que os segredos do reino de Deus continuassem ocultados e fossem revelados apenas àqueles em quem ele o queria revelar. Indo ao dicionário, nós encontramos uma definição de parábola, que é uma narrativa aleatória que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou uma analogia. Pensando nisto, e tendo ciência sobre o significado da palavra, seria correto afirmar que Deus não queria que os segredos dele fossem revelados a todos os homens ou mulheres? Vamos ao texto de Isaías, capítulo 6, no verso 8 a 10, a versão continua sendo a Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: então, ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, no caso Isaías: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá. Deus falando com Isaías agora: diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Este diálogo entre o Criador, Deus, e o profeta Isaías é um dos mais enigmáticos registrados nas Escrituras Sagradas. Nele observamos alguns aspectos importantíssimos. O primeiro é que Isaías
havia se reconhecido impuro e indigno para levar a santa mensagem ao povo. A segunda é que Deus envia anjos para purificar os lábios de Isaías para que a mensagem fosse transmitida através dele. E a terceira é que após a escolha e santificação de Isaías, a mensagem seria transmitida, porém, o povo não entenderia, apesar de ouvir. Não enxergaria, apesar de ver, teria seus corações endurecidos, os ouvidos tapados e os olhos fechados para não entenderem com o coração, desejo, não se arrependerem e tampouco fossem curados suas almas por Deus. A passagem descrita em Isaías 6 relata a santificação de Isaías quando ele foi escolhido como mensageiro, e a abordagem dessa escolha se estrutura em parábolas. Nisto, surge uma grande questão e aí eu pergunto: quantos de nós já ouvimos tanto a mensagem, a boa nova, e não compreendemos? Quantos de nós estamos ouvindo e não compreendemos nesse exato momento a mensagem? Quantos de nós seguimos um evangelho com o coração endurecido e ainda não fomos sarados ou curados? A resposta para isto é justamente o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1:18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A narrativa de Jesus em Marcos capítulo 4, de 26 a 29, que é o texto que lemos inicialmente, vai tratar de passar uma mensagem indireta para todos aqueles que estavam presentes. Porém, somente no ambiente particular com os apóstolos e alguns que os seguiam era revelado a relevância da mensagem. A multidão que seguia Jesus não tinha acesso aos segredos existentes na mensagem ensinada pelo Filho de Deus. Muitos deles o seguiam apenas por causa do alimento, como a multiplicação dos pães, curas de doenças e curiosos por ter surgido uma nova doutrina na visão deles. Nos dias de hoje não é diferente. Notamos uma multidão de cristãos por todos os lados, mas na grande maioria das vezes não conseguimos presenciar Jesus nas reações dessa multidão. Jesus compara o reino de Deus na parábola da semente que cresce como um lavrador que lança a semente na terra. Nessa comparação, ele mostra que o lavrador planta a semente. Entretanto, independente do lavrador estar dormindo ou acordado, seja noite ou dia, as sementes germinam e crescem, e o lavrador não sabe explicar exatamente como isso acontece. Vamos ao texto em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 9. Me acompanhe. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez um trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim o que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavroura de Deus e edifício de Deus. Paulo escreve esta carta para os cristãos em Corinto porque criou-se uma confusão de rótulos religiosos que hoje
inclusive nos nossos dias, está muito presente. Por exemplo, quem nunca ouviu alguém dizer que é de denominação A ou denominação B e defende isso com unhas e dentes? Por acaso o germinar e o crescimento da semente vai ser de responsabilidade de outras pessoas ou dessas denominações religiosas? O que Paulo está provocando aqui é justamente o que as pessoas estavam declarando naqueles dias, como eu sigo a Paulo, ou outro dizia eu sigo Apolo, mas nenhum daqueles tinham o poder de proporcionar o germinar e o crescimento da semente que foi plantada. Algumas vezes, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, é construída em nós a falsa ideia de que um determinado líder ou um evangelista tem a responsabilidade de consolidar a nossa fé, consolidar a fé daquela pessoa. Mas esquecemos de um importante detalhe. Somos todos ovelhas seguindo a um só pastor, que é o Cristo. A nossa responsabilidade é de orar pelo nosso irmão, para que a fé dele não desfaleça. Como vimos Jesus orar por Pedro, quando o diabo pediu para peneirar, como se faz com o trigo, todos os apóstolos. Porém, Jesus rogou por Simão Pedro, no livro de Lucas 22, de 31 a 32. A fé de Pedro teria que ser ajustada, calibrada a Jesus. Jesus clamou por Pedro. Ele não fez uma oraçãozinha, Deus abençoe. Ele clamou por Pedro. Foi necessário Jesus interceder com responsabilidade para que a fé de Pedro não fosse abalada. E a partir de Pedro, os seus irmãos foram então reconstruídos, ou seja, seus irmãos foram retomados à sua posição de fé. Jesus dá esta ordem no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Jesus lhes disse: vão ao mundo e anunciem a boa nova a todos. A ordem de Jesus aos seus discípulos foi clara: saírem pelo mundo anunciando a boa nova. E nisto, vemos que Cristo não disse para saírem convencendo as pessoas sobre o Evangelho. Ele também não disse que convertessem as pessoas para a sua religião. Ele disse: ide e anunciai o Evangelho. Nosso papel enquanto cristãos é anunciar o Evangelho, seja com palavras ou não, porque a responsabilidade de convencer é do Espírito Santo, como vemos em João, capítulo 16, no verso de 8 a 11. Nós percebemos que os trabalhadores daquele campo sugeriram, inclusive para o senhor do campo, o dono do campo, que fossem arrancados o joio que foi plantado no meio do trigo. Entretanto, o Senhor se posicionou de uma forma firme e disse: não, isso não é de competência de vocês. Deixe que cresça o joio e o trigo juntos, e no momento certo saberemos e arrancaremos, para que não viesse a ocorrer nenhum tipo de injustiça. Ou seja, no momento em que é arrancado o joio, ele poderia arrancar também um trigo, e aí haveria um grande prejuízo para aquele campo. Então o Senhor, com toda a sua sabedoria, ele disse: não, isso não é de competência de vocês. Deixem o joio crescer junto com o trigo. Algumas vezes nós nos vemos angustiados porque presenciamos algumas ações que fogem da estrutura descrita na Bíblia. E isso provoca uma certa revolta, angústia, até ânsia de vômitos em nós. Entretanto, o Senhor disse: deixe que no tempo da colheita tudo vai se esclarecer. E no tempo da colheita, o que é que vai acontecer? O joio será separado e colocado para ser queimado no fogo, e o trigo vai ser posto no celeiro. A semente da gloriosa mensagem tem crescido em cada um de nós, e esse crescimento é Deus quem dá. No tempo em que o Filho do Homem vier, e será o tempo em que o cereal estiver maduro para a colheita, estejamos preparados para a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua eterna glória. Oremos, agradecendo ao Senhor por esta mensagem. Pai, te damos graça, porque o Senhor é um Deus bondoso e zeloso e tem cuidado de cada um de nós.
Eu te peço, Pai, a partir da sua imensa grandeza e a tua extrema fidelidade, que o Senhor, meu Pai, continue derramando e despertando do nosso interesse pelo teu reino, Senhor. Deus amado, repreende toda a ansiedade que há em nós. Repreende todo o conceito distorcido que foi elaborado em nós ao longo do tempo e estrutura em nós a tua verdade, Senhor. Que o teu favor nos faça, meu Pai, compreender que nós precisamos retomar ao teu evangelho verdadeiro. Se fala muito em reforma neste tempo, Pai, reforma do evangelho, mas não se trata de uma reforma no evangelho, e sim, nós precisamos retornar ao evangelho genuíno, Pai. Obrigado, Senhor, pela condição que o Senhor tem, meu Pai, nos posto neste momento, e obrigado pelos elementos, Pai, os veículos de acesso de comunicação que o Senhor tem colocado na nossa vida e que está viabilizando o anúncio do teu evangelho. Pai amado, repreende, meu Pai, todo espírito, meu Pai, perturbador, o espírito que rouba a mensagem, o espírito que causa dispersão. E pedimos a Ti, meu Pai, nos dá coragem, coragem para abrir mão de tudo que foi aprendido, que não está de acordo com a Tua palavra, e que venhamos de fato a retomar com força e nitidez e lucidez, inclusive a lucidez que Paulo trata no livro de Romanos, capítulo 12, em que nós venhamos viver e cultuar a Ti, o Teu Evangelho. Obrigado pela Tua grandeza e pelo Teu favor infinito, Senhor. Continua conosco durante todo o tempo. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.